Esse é o primeiro? É o primeiro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Mateus, capítulo 18, versículo 7. Isto. Meta do dia. Ante as tribulações, cultive a serenidade e a indulgência. Você sabe que eu tenho justamente essa, porque tem vários, né? A que eu recebo dentro do WhatsApp do centro é um pouquinho diferente, né? Aham. Mas eu tenho essa aqui, eu tô tentando, sabe? Lembrar, fazer de manhã e lembrar, mas é muito importante essa questão da indulgência, você ser indulgente com as pessoas que estão em torno de ti, né? A indulgência é sinônimo de uma série de coisas, mas é muito boa essa. Muitas vezes a gente espera que os outros sejam conosco, mas a gente esquece de ser com os outros, né? Uhum. Pois é, que a gente tem o hábito de ser severo com os outros, né? Com as falhas alheias e ser tolerante demais com as nossas, né? Quando deveria ser o contrário, né? Nós somos tolerantes com com os nossos erros, com os nossos defeitos, nossas falhas, e somos severos, né, com os outros. Verdade. E a proposta é exatamente o contrário disso, né? Uhum. Nós sermos, né, mais severos conosco mesmo, né? E nos cobrar mais, né, nossa melhoria a cada dia e ser paciente, ser indulgente com os defeitos das outras pessoas, né? Que é uma expressão de humildade também, né? Quando a gente parte do princípio que todos nós somos carregados de erros e defeitos e assumimos nossos próprios erros, isso nos faz ser mais pacientes com as outras pessoas. Quando a gente começa a se conscientizar de nossas falhas, né? Nossos erros, nossos desvios, a gente começa a observar isso em nós começamos a ser mais paciencioso com os deslizes das outras pessoas. Justamente. É impossível que a gente... Impossível não, mas é mais difícil, né? A gente exercitar isso sem a gente se conhecer, né? Sem a gente nos dar a oportunidade de nos examinarmos com sinceridade, com profundidade, né? Esse exame tem que ser sincero, tem que ser profundo, para que a gente possa exercitar isso. Mas você sabe eu não sei se é só comigo, mas assim, como a gente é propenso a negar, né, as coisas. Eu não sou assim, eu não isso, eu não aquilo, eu não sou egoísta, eu não, só o outro que é, né? Uhum. A gente não parece como se os defeitos da gente se escondessem de uma maneira que a gente não conseguisse enxergar. O ego faz isso. O ego esconde da gente. A gente não consegue ver, né? Aí alguém te diz, ou alguma situação te mostra, assim, tu diz, puxa vida, mas credo, mas eu não tinha notado isso ainda. Viveu a vida inteira desse jeito e não tinha notado ainda que era tão egoísta, né? Ou era tão... os defeitos da gente, de certa forma, a gente parece que tende a negá-los na gente, como se a gente fosse perfeito e os outros é que são imperfeitos, né? Exatamente. E acerca disso, no Livro dos Espíritos, tem um ponto lá que eu gosto bastante, que é do Santo Agostinho, né? Que ele fala, né, para que nós nos examinemos, né? Tem uma proposta muito boa lá para que a gente faça isso todas as noites, né? E se a gente perceber que nós faltamos, né, na nossa conduta, assim, a gente causou mal a alguém, a gente fez alguma coisa de ruim para outra pessoa, que a gente vai logo em seguida reparar isso, né? Buscar se conciliar. Não que eu faça, não que eu exercite essa proposta aqui no livro, mas eu gosto bastante dela. Mas é mais ou menos isso que essa reforma, essa agenda faz, porque ela no final ela tem do dia ela tem uma avaliação, né? Sim. Para você fazer.
No final do dia você faz de manhã ela e de tarde, no final do dia tem uma avaliação para retornar, que a gente esquece de retornar, mas tem. É mais ou menos, eu acho que em cima da proposta de Santo Agostinho, da vivência de Santo Agostinho. Quem é que vai na meta do mês? Nas horas de crise, você se coloca no lugar da pessoa em dificuldade? Essa é a meta do mês, né? A pergunta que André Luiz, no livro Sinal Verde, faz pra gente. Se colocar no lugar da pessoa é algo que é um tanto quanto difícil, dependendo a situação, né? Porque você fala, mas eu não faria isso. Mas eu não faria aquilo. Tá, mas se coloque no lugar da pessoa que fez. Que é o X da questão. E é engraçado que, assim, essa reflexão que, igual foi dito, né, que é interessante que se faça, né, por nós mesmos, né, que a gente possa, a proposta dessa agenda, né, que já fala, né, reforma íntima, né, essa reforma que a gente tem que fazer. E a gente sempre dá desculpa, né, eu pelo menos tenho essa desculpa, que eu sei que não é correto, mas falar, mas a gente é corrido, não tem tempo, tal. Mas a gente arruma tempo para comer todo dia, né? Para alimentar o corpo físico todo dia, né? Por que a gente não arruma tempo para alimentar a alma, né? Então, eu acho muito importante que eu tiro por mim, né? A começar a prestar atenção nessas situações aí. Às vezes a gente tem até o acesso, até um ponto que a gente vai ver hoje, né? A gente vai discutir hoje, né? Que é a questão do saber. Muitas vezes a gente sabe, mas saber não é suficiente, né? Lá na frente a gente vai comentar isso hoje. Enfim. E a sugestão para a prece de hoje? Posso eu? Por favor. Prece rogando a Deus serenidade e indulgência. Justo, né? Que discutimos. Uhum. São só essas 4, né? Sim. Uhum. E aí, pessoal, como que a gente casa isso aí com o nosso livro, com o nosso capítulo de hoje? Ai, difícil, né? Difícil, chorei bastante no capítulo de hoje. Sinceramente, eu não estou com muita vontade de ser indulgente com o pai da. Ou com o cunhado. Ou com o cunhado dela. Barbaridade. Mas eram os costumes da época, não tem Então, como fugir, né, gente? É o costume da época. O cunhado até ficou, né, Tentado, tocado. Só o problema é que o costume era muito forte e não permitia que ele ajudasse naquele momento. ele ficou comovido, né? Mas a gente vê ele ficou comovido em princípio, mas a gente vê que o mal hoje do mundo continua sendo o mesmo daquela época, né? O orgulho, né? O orgulho não permitiu que ele executasse um gesto de bondade, de caridade, né? Por conta do orgulho. O orgulho exacerbado é o que marca, né, profundamente, né, a vida ali daquelas pessoas ali, né? Essas atitudes que tiveram com relação a Célia, desde o momento lá em que ela assumiu como se fosse dela, aquela criança, né? Tudo marcado pela questão do orgulho, né? Mas ela, será que ela tá cultivando a serenidade diante dessas dificuldades aí, como sugere aqui a reforma íntima de hoje, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Coitada, ela Né? chora muito, mas eu acho que sim. Exatamente. Quanta dificuldade ela não perde nenhum momento a fé, né? Exato. Não perde nenhum momento a fé e a confiança
A confiança para poder suportar, né, essas provações que ela está passando ali, né? E tem um momento ali que fala que ela jamais enfrentou situações tão difíceis, né? E, todavia, ela não perde, né? Não perde a confiança que Jesus virá em socorro dela, né? Vai prover aquilo que ela necessita, né? Ela mantém essa esperança, essa fé muito forte, né? E tem toda essa resignação que é proposta aqui, tem toda essa indulgência, né? Inclusive nesse episódio aí com o cunhado dela, né? Ainda fala para ele, não, segue em paz, né? Ainda fala para ele seguir em paz o caminho dele, né? E se mantém resignada com a situação. Mas ela tinha uma certeza tão forte, a fé, né? A fé dela era muito grande, porque ela tinha certeza que Jesus proveria as necessidades dela e a protegeria, né? E a gente vai notando no decorrer que se forma realmente uma rede. Impressionante, né? Impressionante a providência do alto em torno dela, né? Como se formasse uma rede em cada lugar onde ela precisava, alguém aparecia. Muito humilde, coisa e tal, mas alguém aparecia para estender a mão, né? A mão para ela. Então, assim, essa proteção que ela recebe em função da fé grande dela é uma coisa fantástica. E se a gente for prestar um pouquinho de atenção, a gente também recebe, né? A gente também Exatamente. recebe. A gente só não tem tempo de ver, mas a gente recebe também. Se a gente parar um pouquinho para observar. A providência divina não abandona ela em nenhum momento, né? Ela o tempo todo, ela não está abandonada, né? O tempo todo ela está sendo amparada e tendo aquilo que ela necessita para continuar o caminho dela, para continuar se fortalecendo. E como bem a senhora falou, nós também recebemos, né? Durante todo dia, a gente, em pequenas coisas, a gente não percebe e não valoriza, mas Deus age o tempo todo na nossa vida, né? Deus age o tempo todo na nossa vida. Agora a gente vê a diferença não, a gente vê assim a constância com que ela se mantém conectada com a espiritualidade, né? Levando seus pensamentos aos céus em todos os momentos de dificuldade. Na verdade, a caminhada dela toda, a jornada toda dela, todas as expressões dela são uma prece contínua. Então ela se mantém o tempo todo em sintonia, né, com a espiritualidade. Por óbvio, ela recebe amparo o tempo todo, né? Porque ela está diante de tanta dificuldade, mas ela não deixa isso abalar ela de uma forma que ela se desconecte, né? Que ela se desconecte da espiritualidade. Então, ela mantém o seu pensamento, né? O tempo todo em contato, né? Com Jesus e com seus trabalhadores que estão assistindo, né? Para que ela consiga suportar da maneira mais produtiva e mais útil possível essa caminhada dela. É verdade. E a gente vai ver mais adiante, né, hoje no livro Nosso Lar, a importância desse pensamento, né, dessa sintonia. Hoje vai ter um ponto ali que fala especificamente, né, do pensamento, né, do poder. O pensamento é força viva, né? Exatamente. É verdade. Mas eu fiquei muito feliz que o avôzinho dela apareceu para protegê-la naquele momento, mas principalmente porque ele falou tudo que ela precisava saber, que era o que estava angustiando. Que coisa mais fantástica, meu Deus, né? Falou que a mãe não tinha traído, que a mãe nunca traiu, que era a angústia dela. Ela estava protegendo a mãe, mas ela ainda estava angustiada com aquilo, né? Então aquilo foi tirando um pouco de peso das costas dela, né? As revelações do avô, eu acho que tiraram bastante peso e trouxeram alegria quando ela disse que era o Ciro, né? Quando ele falou que era o Ciro, né? O bebezinho. E a gente observa aí também a maneira como a espiritualidade trata as coisas, né? Porque, vamos dizer assim, o mérito dela é maior ainda por ela ter aquela atitude de renúncia em favor da mãe, mesmo imaginando que a mãe tivesse culpa, né? Então ela teve aquela atitude de renúncia em favor da mãe, mesmo ela imaginando que a mãe fosse culpada. E agora sim ficou esclarecido para ela que não. Mas a gente percebe que isso é a espiritualidade que deixa, assim, que permite que as coisas aconteçam, permitir que as coisas acontecessem dessa forma. E assim o valor do mérito dela é muito mais alto, né? O aproveitamento da experiência para ela
como um espírito em elevação é muito mais alto, né? É muito mais alto, sim, com certeza. Mas vocês não tinham falado o que era, mas disseram que tinha grandes emoções pela frente, mas eu não esperava que fosse mais por aí. Ah, meu Deus. Ixi, ó, eu vou fazer uma revelação, então. A senhora vai chorar mais até o final desse livro. Tem muita coisa. Já bota Falta quantos capítulos? Ainda bem que falta poucos. Bota a caixinha de lenço do lado. Deve faltar uns 4 só. Faltam 4 só. Tá no fim do nosso. Que pena, gente. Ai, que pena. 4. Tá acabando. Mas o próximo livro do semestre que vem também é muito legal. Muito bacana. Qual é que é? Qual é que é? Muitas emoções. É Paulo Estevão ou não, é o Renúncia, né? Paulo Estevão. Paulo Estevão, o Renúncia no outro. Não, é Paulo Estevão. Paulo Estevão. Paulo Estevão. Qual é que é o Paulo Conhece Estevão? Paulo O livro? É Paulo Estevão. Paulo Estevão. O nome do livro? Paulo Isso, o título é Paulo e Estevão. e Estevão. Ah, do Chico. Do Chico, né? É também, Sim. né? É também. Chico, É o Emmanuel O apóstolo também, né? Paulo? Emmanuel. É o apóstolo Paulo? Isso. Ah, é do Emmanuel. Ah, o Paulo que era Saulo. Paulo São... Paulo É, de o Paulo... Tarso? Isso. É. Paulo de Tarso. Isso. Paulo, que era o quê? Exato. Saulo? Saulo. É, sim. Ele era Saulo. Sim, era Saulo. Não sabia. Uhum. Paulo de Tarso. Uhum. Muito bonito também a história. Mas calma, pro semestre que vem. Vamos terminar esse daqui primeiro. Tá, mas aí, agora deixa eu só fazer um parênteses. Está encerrando daqui a 4, nós estamos no final de maio. Aí já estamos quase chegando em julho. Meu Deus do céu. Voa, né? Desculpa, tá? Não é que eu estou ficando gaga, mas é que, meu Deus, estamos quase em julho mesmo, né? Que Nossa. horror. Esse ano eu vou. Gente, mas deixa eu fazer uma pergunta assim, ó, por curiosidade. Qual que é a cidade mais próxima aí de vocês? Porto Lucena, eu acho. Bem próxima. É. É, mas acho que é Porto Lucena. Quantos quilômetros? Dá 16 quilômetros. Dá para ir a pé? Não. Daria. Mas, assim, para mim já vai ficar um pouco difícil, porque eu e as minhas e meus joelhos não conseguiríamos, mas que dá. Que dá. Vamos dar uma olhadinha aqui o quanto a Célia andou. Ah, que legal. Ah, é. Coitada. Ela saiu de Roma, né? Uhum. Olha só. Meu Deus. Então aqui está um trajeto novo, né? Um trajeto atual, né? Com certeza ele era bem mais sinuoso na época, né? Sim. Então aqui ele deu aqui, ó, 120 quilômetros. Não sei se foi bem esse o caminho que ela fez, mas eu tentei identificar algumas cidades pelo caminho aqui, mas eu não tive muito sucesso, não. Mas aqui Daqui para Santo Ângelo. Mas é mais ou menos isso aí, né, Juliano? Na hora que eu estava vendo aqui o mapa, eu vi assim, bastante cidades que já foi citado, né, no livro, né? Uhum. Ostia. Ali é o Porto. Isso. Aí Tivoli, ele fala também, né? Uhum. Aí Mas será que ela não fez todo esse caminho para lá e para cá? Aí ela andou bem mais, né? Não, sim, com certeza. E aí tem um momento ainda que ele fala assim, que de um lado era o oceano, do outro lado a cadeia montanhosa, né? Isso. E a gente identifica aqui mais ou menos, né? Sim. Então, Sim. bem interessante. Ele fala dos campos de cultivo, daí sobe uma ladeira lá, esparsas, né? Tal. Dá para identificar mais ou menos, né? Até chegar no que seria lá como que é o nome da cidade? Fonde, né? Sei lá. Onde que é. Mas só para curiosidade. Que legal, Luiz. Legal. Não, mas legal. A gente deveria... nem me passou pela cabeça fazer isso, sabe? A gente deveria, porque isso te traz para mais perto, né?
você visualizando tudo isso, você parece que você vivencia mais. Dá uma dimensão, né? De dar uma Foi realidade. A coisa. Torna palpável. Às vezes, conforme as histórias, eu vou tentando seguir o mapa, assim, mas tem coisas assim que são muito antigas, que já mudaram o nome e tal, e a gente fica meio perdido, né? Mas eu Parabéns. gosto. Parabéns. Eu me Parabéns. situar um pouco. Mas é isso. E aí, vamos mudar então o nosso livro? Vamos. Vamos então para o nosso lar, né? Nosso lar de oportunidades, né? Que a gente vai ver hoje. Só um minutinho. Na verdade, nós temos o quê? 3 capítulos ainda pela frente só? Tá acabando. Meu Deus. Ah, não, peraí que tem mais um aqui. Caminho expiatório. Não, tem 4. 4 capítulos, isso. Tem 4 capítulos. Tá certo. O nosso lar também tá acabando. Tá lá. Vou compartilhar aqui, tá? Uhum. Joia, todos enxergam aí? Sim, o nosso lar, né? Sim. Isso. Nosso lar. Eu tinha curiosidade de saber cada construção dessa daqui, o qual que... Você lembra como que é lá, Luiz? Não? Interessante que ele tem uma forma de estrela, né? A forma do triângulo. Na verdade é uma estrela de 6 pontos, né? Eu acho interessante, assim, as formas... Agora vou devagar um pouquinho, tá? Como professora, né? Mas, assim, a espiritualidade, pelo menos algumas coisas que me chamaram a atenção já, a questão do círculo, né? O círculo é a forma mais perfeita, né? Porque não tem início e não tem fim, né? Ele é infinito. E esse triângulo é um triângulo equilátero também, você viu? Eles têm os 3 lados iguais. É a junção de 2 triângulos que forma a estrela. É muito interessante como essas formas geométricas, eu não sei porquê, mas tem alguma razão para elas estarem, né? Ligadas à espiritualidade. Por alguma razão elas são perfeitas sempre, né? O equilátero também tem os 3 lados iguais, os 3 ângulos internos iguais, né? Tem alguma coisa aí que eu não sei bem o que é, mas que tem. Nunca tinha pensado Se dessa alguém souber, maneira. me socorra, né? Eu não sei, mas eu sou obrigado a concordar com a senhora. Com certeza deve ter, porque nada é assim ao acaso, né? Por acaso. Ela O né, hexágono também aparece. O hexágono também aparece, que também são ângulos iguais, os ângulos internos, também os lados são iguais. Então, essa questão da igualdade aí é que eu acho que, né, sabe, da perfeição, a busca da perfeição, né? Mas mas tem um simbolismo isso aí. Tem um simbolismo que eu não sei qual é, mas que tem uma mensagem subliminar, talvez, para que nós possamos entender, né? Deve ter mesmo. Quando a gente chegar lá, a gente pergunta. Com certeza eu vou perguntar. Vou aprender. Muito bem. Então vamos lá. Que legal esse encontro, né, gente? Esse primeiro capítulo aqui foi muito interessante. Foi. Mas olha só, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E aí, pessoal? Me ajuda aí. Espera aí que eu vou ter que voltar aqui. Já faz dias que eu li isso aqui. Sentido da palavra caridade. Diz aí do coração. A caridade
É você... É uma questão eu acho que de você se colocar no lugar do outro, do próximo, né? E tentar ajudar. E ajudar, auxiliar o próximo, ajudá-lo, né? Nas necessidades dele, socorrer o próximo. Eu acho que mais ou menos assim eu vejo a caridade, né? Seja ela de qualquer forma de caridade, né? Mas eu acho que mais assim é esse desprendimento da gente de a gente se importar menos consigo e mais com o outro. Assim é como eu vejo. Não sei se é assim que Jesus via aqui, eu não lembro onde é que está. Onde é que tá? Ele traz mais ou menos isso, né? Aliás, é bem isso, na verdade, né? É? Mas será que isso daí que está benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, está relacionado com a reforma íntima de hoje, Luiz? Ou não? Vocês Né? acham? Aí, Então, como há pouco foi dito, nada é por acaso, né? é verdade. É verdade. É verdade. Que interessante, né? Como que as Mas coisas olha, vão juntando uma a outra, né? Vão casando. e é sempre, né? Sempre. Legal Vou isso aí. ilustrar agora. Eu vou ilustrar. O Juliano está lendo. O Juliano, eu acabei o Mensageiros. E aí me chamou muita atenção, agora você falando, me chamou muita atenção quando eles chegaram naquela casa espírita. Eu não lembro agora o nome da dona da casa, né? Mas ali onde eles se abrigaram, era o posto do nosso lar ali no Rio de Janeiro, né? Era aquela casa espírita que tinha ali, Uhum. tá? E aí, quando eles chegaram... Eu ia falar, meu Deus. Ah, tá. Ela estava começando a oração do Evangelho no Lar, começando os trabalhos ali. E daí me chamou a atenção que ela fez a prece de abertura. Daí tinha a prece, tinha o Evangelho, a Bíblia, né, onde ela leria a passagem do Evangelho, e tinha o jornal. Então, um filho fez a prece, o outro leu a passagem bíblica e o outro leu uma notícia do dia. Impressionante que a passagem bíblica foi aleatória, né? Ele abriu num determinado lugar, pegou, abriu a Bíblia e leu, né? E a passagem do jornal, que o outro filho foi ler, casava. E aí eu me lembrei de vocês, né? Que vocês sempre fazem essa ponte, né? Entre a reforma íntima e o livro, né? Mas impressionante como é que pode, né? O rapaz abriu aleatoriamente a Bíblia, leu a passagem bíblica, né? Do Evangelho, e a mensagem que era o jornal do dia, era um acontecimento que tinha, uma coisa que tinha acontecido ali, né? Na comunidade deles naquele dia. Então, como é que pode as coisas, né? Quando nada é por acaso, realmente nada é por acaso, né? Como é que pode? Fiquei impressionada. Eu parei de ler e lembrei de vocês e fiquei pensando. Realmente, né? Realmente as coisas, como é que tu vai parar para pensar assim, tu diz assim, meu Deus, como é que pode? Tá rindo, né, Ju? Exatamente. Não, mas é impressionante assim a frequência com que pelo menos eu observo essas ocorrências, né? Nos nossos trabalhos no posto de assistência, eu vejo isso muito vivo. Quando nós fazemos a abertura do trabalho, a gente geralmente lá nós temos por hábito fazer abrir aleatoriamente, né, também o Evangelho quando a gente vai iniciar o trabalho no posto de assistência. E eu fico impressionado como grande parte das vezes aquela mensagem que vai ser lida ali vem ao encontro do momento que nós estamos vivendo ali no posto, ou com o tipo de atividade específica que nós vamos desenvolver naquele dia, né, ou com os tipos de desafios que nós teremos, que nós não sabemos ainda que vamos ter naquele dia, e que vem
se adequar àquilo que foi lido. É impressionante, realmente, isso. E, teve vezes, até uma das últimas vezes, depois minha esposa perguntou se eu tinha escolhido. Você escolheu antes a leitura? Porque assim, ficou muito claro que tinha tudo a ver com o que iria acontecer e com o que aconteceu durante o trabalho. Então, realmente, só pode ser a espiritualidade agindo diretamente, né, no nosso trabalho. Exato. Nos guiando, né? Exatamente. Só puxando um gancho aí. Dando aquilo que é necessário, né? Nos dando aquilo que é necessário para nós Exato. refletirmos. Sim. Exato. Puxando um gancho aí nessa fala do Juliano, a nós é ensinado quando a gente está no curso, né, nos próximos cursos aí que tiver mais à frente, que a gente vai falar sobre corrente magnética, vai falar sobre o passe, né, e tudo mais. Realmente tem essa lição, né, que a espiritualidade ela tá o tempo todo trabalhando para que aquele momento aconteça, né? Então, por exemplo, eu estou trabalhando lá no centro espírita, lá na casa espírita, e hoje eu vou lá fazer o passe, tá? Então, você vai chegar lá, por exemplo, às 6 horas, mas a espiritualidade já agiu o dia todo em função de fazer toda uma preparação para que naquele momento você estivesse lá preparado para fazer a atividade. Então, assim é para a gente aqui também, né? Muitas vezes a gente entra às 6 horas da tarde aqui para poder fazer a palestra, às vezes a gente chega atrasado, chega esbaforido, chega correndo, mas a espiritualidade já trabalhou com a gente, muitas vezes até não só o dia de hoje, mas a semana inteira nos preparando o assunto, preparando tudo para que a gente possa ter esse momento, né? Esse momento aqui de confraternização das ideias, de discussão, de aprendizado, né? Então é incrível realmente isso, é algo que a gente começa a entender, no começo é muito difícil, mas depois a gente vai compreendendo e vai, não digo aceitando, mas realmente entendendo, né, que isso realmente acontece, né? É muito bacana, muito legal mesmo. Legal. Eu fico muito agradecida, sabe? Eu fico muito agradecida nessas horas, assim, quando eu me deparo com isso, porque te dá uma sensação de proteção, né? Segurança. Você saber que você está fazendo a coisa certa, você está sendo guiado e você está fazendo a coisa certa. Então, isso é muito. Exatamente. Né? Deixa eu, vocês me permitem, deixa eu fazer um breve relato. Vou fazer não vou contar toda a história, bem breve, só para ilustrar isso que a gente está falando, a respeito da mensagem vir a servir, a se amoldar a situação. Logo no início que eu tive a oportunidade de começar a trabalhar no posto de assistência, um dia, terminadas as atividades, chegaram duas pessoas lá que tinham acabado de começar a frequentar, são irmãs, né, permanece até hoje, sendo assistidas, né? E elas, duas irmãs, as duas solteiras, e com as duas com crianças pequenas, cada uma tem 2 filhos pequenos, desempregados, enfim, uma situação material bem difícil. Naquele dia elas chegaram para mim no final e disseram que elas não tinham nada para comer, nem aquele dia, né? Não tinham nada para comer, enfim, estava numa situação difícil. Aí nós nos reunimos ali, compramos ali a provisão para elas lá para algum tempo e fomos levar até a casa delas, né? O local que elas moravam. Aí não tinha gás também, levamos gás, enfim, atender aquelas necessidades materiais mais urgentes ali. E chegou lá a situação comovedora, né? Materialmente falando, do que elas estavam vivendo ali, passando. Aí aproveitamos a oportunidade para fazer um evangelho, né? Claro. Lá na casa delas. E eu peguei uma mensagenzinha, dessas mensagens mesmo que a gente distribui, né? Também peguei ali um punhado de mensagens que tinha e puxei a mensagem ali aleatoriamente, fui ler a mensagem. Eu vou repeti-la aqui para vocês, então dentro desse contexto, para vocês ficar mais claro, né, o que eu estou falando. Uhum. Eu peguei a mensagem, essa que segue agora. O auxílio virá. O problema que te preocupa talvez te pareça excessivamente amargo ao coração, e tão amargo
que talvez não possas comentá-lo de pronto. Às vezes, a sombra interior é tamanha que tens a ideia de haver perdido o próprio rumo. Entretanto, não esmoreças. Abraça o dever que a vida te assinala. Serve e ora. A prece te renovará energias. O trabalho te auxiliará. Deus não nos abandonará. Faze silêncio e não te queixes. Alegra-te e espera, porque o céu te socorrerá. Por meios que desconheces, Deus permanece agindo. Mensagem de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Só para ilustrar o que a gente estava falando. Que Foi uma lindo, né? das... E parece que você pegou assim Exatamente. sem ter lido, pegou a mensagem e pronto, né? Realmente Isso. parece que foi feita para elas, né? Exatamente. Para todos nós ali, né? Para os trabalhadores, para elas. Mas foi porque realmente marcante, assim. Foi bem no início que eu havia poucas semanas que eu estava trabalhando, né, no posto de assistência. Então, que lindo. foi marcante. É uma lição para todos os envolvidos lá, inclusive para a gente aqui agora. Exato, para a gente. Bom, para a gente o tempo todo, né? Porque parece que quanto mais você vai se aprofundando, você vai estudando, mais você vai abrindo esse olhar, o horizonte vai se abrindo, né? Você vai conseguindo enxergar mais, ter um olhar mais holístico. E aí você vai vendo que você está aprendendo o tempo inteiro. Tudo. Parece que cada ação tem uma lição para você. De alguma forma, a gente está correndo tanto, né? Que a gente não consegue. O dia a dia não nos permite, né? Mas quando a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade, consegue ver, meu Deus. Só para finalizar, embora a mensagem seja curta, mas eu não consegui terminar de lê-la lá no dia. Eu imagino. Me emocionei a tal ponto que eu não consegui terminar de lê-la. Aí a Regina, que é nossa colega, a Regina, lá do Anália, o Luiz, terminou de ler a mensagem. Imagino. E elas ficaram bem. Elas continuam Sim, estão até hoje, continuam. Que coisa boa. Estão até hoje. Já chegaram mais filhos, continuam. Sim, mas pelo menos elas estão amparadas espiritualmente, né? Sim. É. E vamos lá, né? Então, respondendo a pergunta lá, né? Respondido no Livro dos Espíritos. Muito bem. Aí aqui é aquela parte, né, que ele faz o encontro com o rapaz lá conhecido dele, né? Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Fala da Narcisa, né? Ele estava com medo, né, de conversar com... De conversar com o menino lá. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa a honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. É complicado aqui para nós, né, assim, ó, vamos dizer assim, nessa vivência mundana, né? O orgulho nos é muito forte, muitas vezes para a gente se dobrar, né? E até mesmo pedir perdão, né, por algumas situações, né? Muitas vezes você se afasta, mas você não pede o perdão. Você desconversa, mas você não pede o perdão e tudo mais, né? Fica aquela coiseiraiada assim chata, aquele clima chato, e você não vai atrás. Mas a gente vê, né, que, cara, tem até um momento que fala lá, né, a questão, né, que o Senhor, ele concede a oportunidade de nos reconciliar, e isso, quanto antes for feito, menor vai ser o sofrimento para nós mesmos, né?
Então, diante dessa oportunidade, a gente tem que aproveitar, né? Quantas oportunidades dessas a gente deixa passar, né? Olha só. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. E a gente deixa passar essas oportunidades, né? Quantas vezes a gente deixa? Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão? Quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então está lá em Mateus, né? Palavras da Bíblia. Da Bíblia. É verdade. Tá uma questão, Luiz. Assim, Só vou falar do slide anterior um pouquinho. aham. Uma questão bem prática que a gente observa no dia a dia, às vezes, pelo menos eu, essa questão. Se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. E se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Às vezes, eu percebo isso, às vezes, muito no ambiente, vários ambientes, mas no trabalho, que as pessoas, às vezes você perde uma oportunidade de uma reconciliação, de um entendimento, quando as pessoas são, às vezes, questionadas ou chamadas a atenção, ou, enfim, reprimidas em público. Ela tem uma postura diferente do que se você fosse ter uma conversa com ela em particular. Poderia gerar um entendimento maior. Então, talvez até por uma questão de razões diversas, do orgulho mesmo, né, de competitividade, às vezes, a pessoa não quer se rebaixar. Não quer, ou ela vai sentir que se ela estiver admitindo erro, ela vai se rebaixar diante dos outros, né? Então, isso é bem interessante, porque na vida prática a gente observa isso. Pessoas, às vezes, até às vezes acontece determinado fato, a pessoa tem uma postura. Quando fala-se com ela reservadamente, ela muda totalmente, né? E consegue-se um entendimento através disso, né? Então, esse é só um pontozinho, assim, que eu também vejo, assim, na prática, é muito claro isso também. É uma coisa que nós mesmos temos, né? Às vezes a gente não gosta de ser contrariado em público, né? Na frente de outras pessoas, mas aceitamos bem quando isso é feito de forma reservada, né? Até às vezes ficamos até agradecidos, né? Exato. Ainda ontem, eu estava num curso e estava falando justamente a respeito dessa questão de fazer o fator de reconciliação, né? Porque muitas vezes, dentro do próprio trabalho, né, há-se o conflito, né, e as partes não se procuram, né, para resolver esse conflito. Muitas vezes tem que ter um mediador do conflito, né? E, e às vezes esse mediador faz a diferença. Enquanto você mesmo falava agora, Juliana, eu já ia vendo isso, né, que às vezes falta esse passo, né? E se as partes nenhuma delas, né, cederem, digamos assim, né? Muitas vezes a gente, por enxergar essa situação, a gente consegue ser mediador desse conflito, né? E conversar em particular com um, conversar em particular com o outro, e talvez ajudar a resolver, né? Um conflito como esse, né? E aí Exatamente. E aí entra essa questão, que depois eles possam conversar e possam a se perdoar. Uhum, exatamente. A pessoa, nós às vezes nos sentimos até valorizados e agradecidos pelo simples fato da pessoa vir conversar conosco reservadamente, porque você fala, poxa, não me expôs, né, na frente das outras pessoas, então teve o carinho e o cuidado de vir conversar comigo em particular, e tal. Então tudo isso acho que isso envolve, né, muito mais a pessoa, coloca ela numa posição muito mais menos defensiva, né, às vezes para, né? Joia. E olha aqui, ó. Quem lê pra gente, por favor? Pode ser eu? Pode? Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz
o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Mateus. Né? Então, a gente vê de todos os lados, a palavra é clara, né? Como diz, a regra é clara, né? Bora buscar reconciliar o quanto antes. Quando a gente tem um impasse, um embate, alguma coisa do tipo, vamos colocar assim, né? Um conflito desse, aquilo angustia a gente, né? Fica uma sensação de desconforto. Enquanto não se resolve aquela situação, aquilo fica ali te corroendo, né? E fazendo mal para você. Só um minutinho, pessoal. Ok, voltei. Desculpa. Vamos lá. Deixa eu só fazer mais um comentário aqui. Lá Só um detalhe que me chamou a atenção nesse capítulo aí. Lá no comecinho, ele falava assim, né? Que ele ficou tudo desajeitado, né? Sem jeito e tudo mais, né? Porque lá não é possível fingir, né? A sinceridade, ela é transparente lá, né? E isso chama atenção porque aqui a gente disfarça, aqui a gente tudo mais, muitas vezes você percebe que o outro disfarçou e você disfarça também, e fica aquele climão e tudo mais. Mas nada mais justo do que a gente realmente resolver o conflito, né? Resolver fazer o que tem que ser feito. Não é mesmo? Eu também gostaria de fazer uma observação que me chamou a atenção e depois eu comentei com a Natasha aqui, a questão do quando ele foi falar com o Silveira, pedir perdão pelo pai, né, que tinha acontecido, porque a angústia dele foi que o pai não aceitou, né, a justificativa do Silveira e jogou o Silveira e o filho na dificuldade, né? Aí o Silveira, a postura do Silveira me chamou a atenção e me deixou muito, né? Quando ele disse que estava esperando para visitar o pai dele, porque ao contrário do que ele pensava, o pai dele tinha auxiliado muito. E com aquela atitude, ele tinha obrigado ele e o filho né, a buscarem outro caminho e a resgatarem algumas coisas que era necessária para eles. Aí isso, Natasha, às vezes a gente olha para algumas situações e diz assim, puxa, mas aquela pessoa está fazendo mal para outra pessoa, né? E na verdade não. Na verdade, ela pode estar fazendo mal aos nossos olhos, mas faz parte, aquela atitude dela vai gerar uma outra atitude de quem foi prejudicado, no caso, né? E de superação, sei lá, de buscar, de resgatar alguma coisa. Então, era necessário, na verdade, que acontecesse aquilo, né? E a gente julgando, a gente na precipitação de julgar, a primeira coisa que tu faz é condenar, né? Tu fica sempre do lado do coitadinho, do mais fraco, e condena o mais forte. Em tudo é assim, né? A gente está sempre condenando. E, na verdade, não é isso, né? Às vezes não é isso que está acontecendo. Às vezes ele é só um instrumento. Aquela atitude dele é só um instrumento para que os outros chegassem ao fim. Não sei se eu me fiz entender. Com certeza. Sim,
Nossos Perfeitamente. adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Está lá na página É, 203. eu nem sabia nem interessante, lembrava né? que estava, eu já ia falar. Uhum. É interessante, interessante. É igual aquela história da. Não vou contar porque não sou bom de contar a história. Aquela história da vaquinha que o cara joga no abismo lá. Você já deve ter ouvido Não. a história da vaquinha? Ah, coitado. Da vaquinha, não? Não. Jogou no abismo, né? Pessoal, tá. É. Eu vou contar rapidinho, pode ou não? Eu não sou bom para contar história, hein? Pode contar, Luiz? Pode, claro. Eu ia dizer quem tem que falar é o Vamos lá. Luiz. É. Não, mas tem que ver se vocês querem ouvir também, né? Eu já falei que eu sou ruim para contar. Imagina. Então vamos lá. Diz que tinha um sábio, né, que estava com seu aprendiz, né, e o aprendiz nesse percurso de aprendizado dele, caminhando com o sábio. Quem já ouviu a história e vê que é diferente, eu estou adaptando aqui, tá? O aprendiz junto com o sábio chegaram em uma propriedade rural bem humilde, né, bem. Então, como eles estavam viajando, eles iam parando, né, local em local onde os recebesse para que eles pudessem pernoitar e seguir embora. Então, eles ficaram lá, foram muito bem atendidos, muito bem acolhidos, como de costume, quando a gente chega, né, nas famílias rurais, foram bem atendidos, bem acolhidos, mas era uma família muito pobre. Aí o gestor da casa lá disse que a única coisa que eles tinham era uma vaquinha. Aquela vaquinha era que dava todo o sustento para eles, que eles tiravam leite, e faziam queijo, tá? O que sustentava a família deles era uma vaquinha, era a única coisa que eles tinham. Aí dormiram lá, no outro dia se levantaram pela manhã e o sábio, né, pegou essa vaquinha, antes de sair, se despediu, pegou a vaquinha e jogou essa vaquinha num penhasco que tinha lá no abismo. E aquilo deixou o aprendiz muito contrariado, ele ficou revoltadíssimo com aquilo, não compreendeu aquela atitude do sábio, ele questionou ele falou assim, aguarde que o tempo vai te dar a resposta, né, do porquê eu fiz isso. E assim foi. E ele terminou o aprendizado dele, se apartou do seu mestre, do sábio, cada um seguiu o seu caminho, mas ele ficou com aquele sentimento, né, dentro dele, por muitos anos, né, aquele sentimento de revolta daquele fato lá. E uma vez, quando teve a oportunidade, ele retornou àquela propriedade. Quando ele foi chegando, ele percebeu que estava tudo muito diferente, né? Viu que tinha uma casa grande, que tinham vários animais, né? Criação, que tinha um rebanho considerável, viu que tinha plantação, que tinham equipamentos, que tinham funcionários. Ele logo pensou que aquela família não residisse mais ali, né? Enfim, chegou até a casa e se deparou lá com as mesmas pessoas que haviam acolhido eles há um tempo atrás. E ficou admirado com toda aquela prosperidade ali, né? Bem diferente quando ele esteve lá e conversou com o dono da casa lá. Ele falou assim: rapaz, olha só, a gente viveu muito tempo, com muita dificuldade aqui, mas graças a Deus nós conseguimos trabalhar e prosperar, né? Porque tudo que nós tínhamos na vida era uma vaquinha. Falou, e um dia, não sei o que aconteceu, essa vaca caiu do espinha dele e nós ficamos sem nada. Então, a partir daí, nós tivemos que começar a fazer outras coisas, buscar outros meios de sobrevivência, começar a trabalhar de uma outra forma. E graças a Deus fomos abençoados e conseguimos conquistar tudo que nós temos hoje depois que nós perdemos nossa vaquinha. É verdade, né? Né? Tipo, buscar novas saídas. É, Muito interessante. então, às vezes a gente tem nossas vaquinhas, né? Aí quem chega, às vezes, e se apresenta, às vezes, como uma pessoa que, às vezes, judia da nossa vaquinha, na verdade, está fazendo um bem para nós, né? É verdade. Eu falei que eu não sou muito bom para contar, né? Mas com a mensagem Foi bom. vale a pena. Foi bom, foi bom. Joia, gostei. Muito bom. Ai, sou... Muito bom. Pega lá. Vamos para o sonho, então? Vamos. Vamos sair da vaca e vamos para o sonho. É. Pô, gostei da história da vaca, hein? Já anotei aqui já. Dá para dar mais cor a ela, Luiz. Depende Dá. de quem está contando. Mas vamos lá. Olha o sonho, né, pessoal? Quem lê pra gente, por favor? O sonho.
de fato, sentia grande necessidade do sono. Narcisa preparou-me o leito com desvelos de irmã. Recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido dia útil. Ter sido útil. Ter sido útil, André Luiz. Então, a gente vê, assim, que os desencarnados, menos evoluídos, eles também sentem essa necessidade do repouso, do descanso, né? Então, é isso que a gente vê aí, né? Então, eles têm um leito e tal. Por que os menos evoluídos, eu digo? Porque eles ainda estão muito ligados à carne, né? Exatamente. Eu acho muito ligado à matéria, né? O governador descansa? Eu acho que ele tá terrível. O governador, não. O governador ligado na tomada, né? Mas super evoluído, né? Então tem Rapaz, já tudo pensou se ter um chefe desse, Luiz? Igual o governador, é duro, hein? Aí exige do cabo. Tá doido. Mas olha só, tem um negócio aqui que me deixou com a pulga atrás da orelha. Eu quero ver se vocês perceberam. Deixa eu dar uma risadinha aqui de vocês. Estou rindo de vocês e dos chefes. Nossa, tá doido. Pior é que existem chefes assim, hein? Tem. Pior é que tem. Existe, Eu tô com uma lá que é bem parecida com isso, viu? Ah, meu filho, eu vou dizer uma coisa para você. Ó, você quer, eu estou falando aqui com a minha experiência, você quer ser no trabalho, ter mais tranquilidade, reze para o seu chefe ser homem. Porque se for mulher, meu filho, tá lascado. Vocês podem ver, não tem. Mulher é Caxias demais. Demais, demais, demais. Eu sou mulher, mas eu sei como é que é, sempre casei por mim, né? A mulher é muito exigente, demais, é terrível. E os homens não, os homens têm mais calma, mais tranquilidade, é muito perfeccionista. A mulher é muito. Algumas fogem, coisa mais a mulher. Mas eu sempre dizia isso, ó, reze para o seu chefe não ser mulher, porque se for mulher, se prepare. Eu tô vendo como é isso. Eu concordo com a senhora também. Minha chefe atual é uma mulher. Ixi, coitado. Mas olha só, pessoal. Deixando a coitada da chefe de lado lá, um negócio que me intrigou aqui é o seguinte, ó. Lá na 205, ó, ele fala assim, ó. Ele estava lá, encontrou a senhora Laura, né, e Lísias, né, e estava ali confraternizando, trocando as ideias, né, as impressões, tudo mais. Uhum. E aí ela disse assim para ele, ó, sentimos-nos profundamente satisfeitos, né, sorrindo. E aí ela disse o seguinte: acompanhei-o em espírito durante a noite, e a sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria. Tá. Morto tem espírito, pessoal? Como que é isso aí? Mas ele é o espírito. Eu não entendi como é que ela acompanhou em espírito também, se ele é o espírito. Ela foi lá. Joia. Né? Ele é o espírito. Olha só. Como então ela levantou da cama e foi lá? Não, ele não viu ela. Como é que ela estava lá? A mentalidade, a mente. É isso? Olha só. Mais para frente, ele fala o seguinte, ó, quando ele estava sonhando lá. Ele falava assim: eu sabia. Não, ele falava do sonho, né? O sonho não era propriamente qual se verifica na Terra. O sonho. Eu sabia perfeitamente que deixar o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação, que era onde ele estava repousando, né? Ele fez a mesma coisa. Exato. Então, o que acontece? Olha, aqui, quando a gente vai sonhar, né, o corpo, o nosso veículo carnal aqui, ó, ele fica onde? Fica ali no leito, repousando, descansando, né? E o espírito em si, ele não necessita do descanso, né? Ele vai, ele sai. Lembra que no encontro passado a gente até falou, não, a gente
vai com os amigos, vai lá no outro plano e tudo mais, tal, e o espírito vai. E aí, assim, eu entendo, né? O Juliano me corrige aí se eu estiver errado, mas eu entendo que foi isso que aconteceu com a senhora Laura, né? Ela estava ali, né? O veículo inferior dela, lá no nosso lar ainda assim, ela tem aquele invólucro ali todo, né? Ficou repousando em espírito, né? Ou seja, a parte menos material ainda, né? Dela foi visitá-lo, né? Foi acompanhá-lo ali, de certa maneira. Mas agora eu não entendi. Eu não entendi, porque assim, quando acontece o desdobramento, que a gente está sonhando, né? Uhum. Você se vê. Você se vê do outro lado, você se vê lá no sonho, você lembra no outro dia, você pode contar 10 anos depois, você vai contar aquele sonho como se estivesse acontecendo agora, né? Uhum. Tá, mas acontece que eu estou encarnada e quando eu faço esse desdobramento, o meu espírito ainda não é evoluído, ele está, né? Ele está como, Uhum. digamos assim, do André Luiz, vamos Sim, dizer assim, sim. né? Quando eu tô, tá, e aí, como é que é? Como é que é o quê? Como é que a dona Laura, não, a dona Laura ou ele mesmo, tá? O espírito, quando o André Luiz e a dona Laura, Uhum. eles são, na verdade, como a gente enquanto nós estamos sonhando. Tá Uhum. certo? Porque eles não têm o corpo? Só não tem o corpo fica para cá e o perispírito e o espírito estão lá. Não é isso? Certo. Tá. Então, existe uma forma mais perfeita ainda dentro desses perispíritos? O espírito? Isso. Ó, Sim, isso. você quer falar, Juliano? Pode falar. Não, pode falar, Luiz, pode falar, pode falar. Aí se sobrar alguma coisa, eu complemento. Se sobrar. Acho que não vai sobrar, vai lá. Vamos lá. Deixa eu só mostrar um negocinho aqui para vocês aqui. Peraí. Aqui, quando a gente dorme, fica o nosso corpo e o perispírito. E lá fica só o perispírito. Peraí que eu me Não. atrapalhei aqui. Aguenta aí. Eu ainda tô... Aqui? É. Mas não sai com o perispírito junto. Sim, sai o perispírito junto. Perispírito e espírito. Olha só, pessoal. Tô enxergando aí a Sim. fotinha aí? Sim. No semestre que vem, vocês vão estar lá no passe, vocês vão entender um pouquinho melhor como que funciona ali. Sabe uma cebola? Uhum. A cebola tem várias cascas ali, não tem? É mais ou menos isso que acontece com a gente. Só que de maneira cada vez mais imaterial. Então tem a parte de fora, que é toda a parte material, depois a parte de dentro é menos material ainda, e assim por diante. Então, assim, ó, tô falando a grosso modo, porque bem certinho vocês vão estudar lá no Sim, semestre que vem. Então, vamos lá. tranquilo. Então, a gente tem o corpo, né? Aí tem ali o perispírito e tem o espírito. Vamos tratar só desses três por enquanto, tá? Só para ficar mais tranquilo para a gente entender. Então, vamos pensar o seguinte, ó, enquanto o corpo, tá? Só grosseiramente falando, tá? Tá Enquanto, dormindo? enquanto o corpo está dormindo, olha só, o perispírito e o espírito, ó, foram passear lá com o fio de prata, lembra? Tá ligado nele aqui para não deixar Sim, escapar, senão ele vai e não sim, volta mais, né? sim. Aí, então, uma situação mais ou menos como essa. Agora vamos imaginar o seguinte, ó, o corpo, ó, tá? Então, o nosso corpo ali, o que que aconteceu com ele? Ele já ficou aqui na Terra, já morreu. 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 E aí, o perispírito, ele é uma parte, apesar de não ser material, né? Mas ele ainda não é material como a gente conhece aqui, né? Não é de pegar assim, vamos colocar. Mas ele ainda é mais material que o espírito. Então, digamos assim, que lá no nosso lar, esse aqui é o veículo inferior a qual ele se refere. Então, esse veículo aqui ficou dormindo, ficou se recuperando lá nas câmaras, lá no leito dele, né? E esse daqui foi o espírito, né? Que realmente não precisa descansar e que foi. Né? No caso, a gente vai ver depois que ele vai lá falar com a mãe dele, não é isso? Uhum, Então, é mais ou menos por aí, né, Juliano? O que que você me diz aí? uhum. Exatamente.
Tem formas mais aperfeiçoadas ainda do que o espírito, cada vez mais. Olha, Ou não? Ou ele é o... quanto mais, vamos dizer assim, ó, quanto mais o espírito se depura, né? Quanto mais o ser se depura, menos material ele fica, né? E na nossa Constituição aqui ainda, isso, né? Vamos dizer assim, vai ficar mais fluídico, né? Mais luz, né? Mais, né? Aqui, quando nós estamos encarnados, aí na ilustração ele está mostrando corpo, perispírito e espírito, mas como o Luiz disse, existem outras camadas ainda, né? Existe mais coisa além disso aí, né? Mas de qualquer forma, quanto mais a gente se afasta aqui da vida material aqui na Terra, encarnado, menos essa matéria fica grosseira, vamos dizer assim. Mas ali no estado onde eles se encontram ainda, né, no nosso lar, ainda existe um lado material, né, que não é tangível para nós encarnados, né? Não é tangível, porque a matéria, na verdade, pelo que eu percebo até agora nos estudos, ela se apresenta de inúmeras e variadas formas, né? Inúmeras e variadas formas. Nós somos distantes ainda de compreender a grande variedade e a importância que tem a matéria, mas a matéria não é só essa que a gente consegue sentir, né? Ver com os olhos, sentir com as mãos. A matéria não se reduz a isso, né? Então, no mundo espiritual, principalmente, então ela vai se apresentar de formas diversas. Inclusive, também, as pessoas vão perceber essa diversidade da matéria a depender também do grau de evolução de cada um, né? Mas, enfim, é como se lá ele também tivesse um corpo, e tem um corpo, né? Menos tangível, né? Do que o nosso corpo físico aqui, e o espírito propriamente dito está ligado a isso ainda. Então, lá é como aqui também. Aqui se desliga o perispírito e o espírito do corpo físico no momento de desdobramento, e lá também, nesse momento de repouso, se desliga o espírito desse veículo inferior que ele chama, né? Então, esse veículo inferior que ele chama é o que seria a matéria mais grosseira lá. Não sei se ficou claro. Sim, sim. Digamos assim, agora eu vou para uma situação real, tá? O espírito que a gente vê aqui, tá? Ele é o perispírito que eu estou vendo, na verdade? Então... Você quer falar, Juliano? Pode falar. Não, pode falar. Então, tem, assim, de certa forma mas olha só, esse espírito que vai ser visto, que muitas vezes movimenta algum objeto, que... Não, assim, ó, que você vê, sabe? Ele Sim. passa, você vê, você encontra com ele, ele passa por você, você vê passar, né? Então, Você tá numa coisa, você vê ele passar, aí você olha para o retrovisor do carro, você vê, entendeu? então olha só, esse Aí não tem mais nada. ele não está aqui com a gente, não está aqui nas regiões umbralinas, vamos colocar assim. Então é um espírito que ele está muito materializado ainda. Entendi. E o porquê que acontece esses fenômenos? Porque muitas pessoas encarnadas, elas ofertam, como que é o nome, Juliano, do Ectoplasma. Do ectoplasma, exatamente. E aí esse espírito, ele vai tá lançando mão disso daí, né? E aí, inclusive, ele consegue não só se materializar, né? Ficando cada vez mais material, né? Digamos assim, como consegue muitas vezes, inclusive, dependendo da quantidade de ectoplasma e das forças e tudo que estiver envolvido ali, até movimentar objetos, né? Então, a situação das mesas girantes, né? Mesas dançantes lá, era algo semelhante, né? Sim. Então, tem muita essa demanda também. Mas sim, se a gente observar, é a parte mais material do espírito que está ali, né? Que tá se fazendo visível, digamos assim. Então, na verdade, não é o perispírito, ele se materializou em função do ectoplasma que ele conseguiu atrair, que ele conseguiu se angariar ali do ambiente. Sim, mas o perispírito não deixa de estar junto.
Porque imagina o seguinte, lembra quando a gente fala em formas pensamentos? Já ouviu? Sim. Então, essas formas aí, muitas vezes ela não está na forma humana, ela está na forma de monstro, ela está na forma horrenda, em função do quão ruim é aquela situação ali. E esse formato é o perispírito que toma. Então, quando, por exemplo, em outros momentos também, eu acho que já, não sei se já foi detalhado, se vai ser ainda, uma situação na qual você permanece com as características da sua última vida na Terra, Encarnação. encarnado, né? Uhum. Então, assim, o perispírito, ele carrega toda essa carga, né? Essa carga, digamos assim, me ajuda aí, Juliano, a carga da... O perispírito fica registrado todas as nossas experiências, na verdade, não é isso que Isso, você está querendo dizer? Emocionais? exato, isso Né? aí, o Então, nós registro. vamos... É um arquivo vivo e claro de todas as nossas experiências aqui, né? Tudo isso vai ficar impresso e vai ficar aparente no nosso perispírito. Inclusive, já na forma, né, como ele vai se apresentar, né? Entendi. É isso, Luiz? Isso. Tem mais para frente, eu acho que não, acho que é no outro curso ainda, que vai falar das formas ovoides, né? Eu acho que é mais para frente ainda. Mas também que vai estar ligado justamente à questão do perispírito também. Então, a gente vai ver assim, ó, que para esse momento agora, para a gente começar a pegar o entendimento, pegar ali caminhando devagarzinho para não misturar muitas coisas, que vai ter o momento certo para ver isso aí, a gente Uhum. pode, por enquanto, trabalhar com essas três formas, digamos assim, Sim, entre o entendi. corpo, o perispírito e o espírito, vendo que um é menos material do que o outro, né? E aí a gente consegue, então, fazer essa junção. Ah, mas ele fica dentro, ele fica do lado, ele fica atrás. Na verdade, eles são cada vez menos material, né? Cada vez menos materiais. Então, essa Energia. questão. Isso, justamente. Ele vai estar ali como uma energia. Então, às vezes, não tem aquelas pessoas que chegam e falam assim: ah, nossa, você tem uma aura tão grande, uma aura tão iluminada, alguma coisa ali. Então, a gente verifica que é toda essa energia que demanda de nós, né? Que, vamos colocar assim, que seja essa aura, né? Que vai estar ali ao nosso redor, digamos assim, né? Sim, Muitas vezes a nossa proteção, nosso escudo, né? sim, sim. Entendi. Justo? Hum? Justo? Obrigada. Vamos para frente? Vamos. Então vamos. Perfeito, muito, muito esclarecedor, Luiz. Então vamos aqui. Para frente que ainda tem muito assunto para nós conversar. Olha só, aqui ele fala mais um pouquinho. Ó. Quem lê para gente? O sonho não era propriamente qual se verifica na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixar o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação, em nosso lar, e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. Diferente daqui da Terra, né? Quando a gente sonha, a gente fica totalmente perdido, né? Quando você está naquele sonho muito louco, assim, muito profundo, muito. Aí você não tem noção de espaço, de tempo, e lá não. Lá ele tem justamente essa noção, né? Ele sabia onde ele estava, o tempo que tomava, igual ele fala assim, que demorou para chegar, né? E tudo mais. Você vê como é que já se modificou a percepção dele de quando ele, no início do livro, vocês vão lembrar, ele fala assim, que havia perdido totalmente a noção de tempo e espaço. Agora ele fala que ele tem essa noção perfeita, né? Uhum, uhum. E aí, pessoal? Durante o sono, a alma repousa como o corpo? A gente acabou de ver que... Não. Não. Quem lê pra gente? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este, então, da sua presença,
ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Tá lá, né? Olha aí. Joia. Alguém tem mais alguma coisa a falar um pouquinho desse capítulo do sonho aqui? Não. Uhum. A não ser que foi o prêmio, né? Que a mãe pediu tanto a Jesus que ele pudesse visitá-la, né? Uhum. Bonito isso, no primeiro dia de trabalho, que realmente fosse útil, né? Bonito. Eu acho que, assim, uma situação que me chamou a atenção também foi justamente a questão, né, que ela fala da prática da caridade, né? Que, assim, a gente aproveitar o nosso tempo, né? Realmente aproveitar da melhor maneira. E essa melhor maneira é fazer a caridade, né? Quer ver? Tem um local que ela fala assim, ó, que é justamente após ela falar a questão que foi permitido, né? O trabalho é tônico divino para o coração, né? Então, é toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Então, essa questão da gente aproveitar esse tempo que a gente tem muitas vezes, né? Que Divino para o coração. e isso está lá na 207 lá. Então, assim, muitas vezes, a gente acaba perdendo o tempo, né, que é um bem tão precioso, né? Então, ele fala, né, que a melhor maneira, né, de se aproveitar é justamente praticando a caridade, né, que é uma das nossas maiores missões aqui, né? E ainda tem a questão do bem, né, que lá tem um momento que fala aqui o seguinte, né, ó, da questão da alegria, né, em dar, né, a alegria maior, né, em dar do que em receber, tá lá na 208, né? E essa questão da caridade, enfim, você vai fazendo esse bem exterior que muitas vezes a gente vai lá no postinho, ajuda, faz uma contribuição aqui, faz uma contribuição ali. Muitas vezes você ainda não se sente parte daquilo, você faz uma caridade, você participa de uma ação, mas essa coisa que é exterior, de certa maneira, com o tempo, ela também vai se tornar uma ação interior, uma coisa que realmente vai fazer sentido para você. Se hoje a gente ajuda e aquela ajuda que a gente dá para uma pessoa, uma ação que a gente vai estar auxiliando ali, se ela não, ela faz sentido, mas ela ainda não é uma coisa assim que sai lá de dentro, mas essas sequências de ações, uma hora vai fazer esse sentido e uma hora realmente você vai sentir a necessidade de estar trabalhando dessa maneira, né? E de estar, assim, fazendo realmente um bem interior para você mesmo, né? Então, ao passo que você contribui com outras pessoas, esse bem não vai se refletir só naquelas pessoas que você está ajudando, mas vai refletir a nossa própria vida, né? É algo que faz, mas tem duas recompensas, né? Tem a recompensa lá e tem a recompensa cá, vamos colocar assim. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar bem, se está dando para entender, mas é mais ou menos isso. Dá sim. Aqui, ó, tem lá na 208, ele tem no parágrafo ele diz assim, ó, sobretudo jamais esqueça dar de ti mesmo em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior, né? Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens que todos os milionários da terra congregados no serviço sublime, embora na caridade material. Então, realmente, né? Às vezes a gente pode estar fazendo por fazer, mas essas consequências vai levar a um momento em que realmente vai fazer um sentido, vai ser algo realmente de dentro, né? Deixa eu contar uma situação que não tem muito a ver, mas no finalzinho lá tem a ver, sim.
tinha uma... Não sei se alguém vai se identificar aqui, mas tinha uma época que o pessoal falava assim, você podia ir ajudar nas aulas, a fazer uma palestra, alguma coisa do tipo, né? E eu não me sentia capacitado para fazer isso aí, né? Para fazer a oração no final da aula. E aí, e aí uma vez, assim, eu tava lá, assim, me pegaram de surpresa, meio de supetão, falaram assim, vamos lá, tal, e tá, então vamos, né? E aí acabei que eu fui também, né? E aí eu comecei a acompanhar as aulas e assim, bem de boa, bem tranquilo, e aí depois fui cooperando um pouquinho mais, fui ajudando, tal, e hoje eu tô aqui. Então, Então, viu? então assim, às vezes a gente não se sente preparado, às vezes aquilo assim, aquilo ali ainda não está fazendo aquele sentido todo, né? Você está ali ajudando, mas O que eu falei? aquilo ainda parece que não faz parte de você, assim, sabe? E aí, a hora que você vê, você já está dentro, você já tá colaborando para que outras pessoas também possam colaborar, né? E aí vai, né? E, assim, só para ilustrar um pouquinho. Mas é verdade, é verdade. Na verdade, a gente encontra o caminho, né, Luiz? É como se a gente estivesse procurando o caminho, rodando em círculos até que você encontra. Quando você encontra, você se sente feliz por ter encontrado, né? E como se você tivesse a vida toda procurando por aquilo ali, porque é aqui que você se encontra, né? Pelo menos comigo é assim. E é tão bom esse Uhum. sentimento de gratidão que a gente sente, que vem lá no fundo da alma, né? Gratidão a Deus, porque, Sim. né? É Ele que está buscando a gente e a gente está tentando fugir o tempo todo, até que a gente, não, agora eu vou criar vergonha, eu vou. Ai, ai. Pois é, por aí. Só botar um pouquinho para Como que é que foi falado na aula passada, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, algo assim, né? Aparece, sim, é verdade. É Então, verdade. vamos lá. Hum, hum. Quieto. Se de vez em quando eu falar quieto, aqui é o meu negão que está aqui do meu lado me chamando. Ah, tá. Não, é que ele tá vendo que falta só 30 minutos para acabar, ele já fica atento aí, ó. Pode Mas ir, viu? vamos lá então, pessoal. Preleção da ministra. E aí? Pode ler pra gente. Certo nas mentes envolvidas. Só um pouquinho, deixa eu ajeitar aqui a tela. Certo, nas mentes envolvidas, entre os desencarnados e encarnados, basta o intercâmbio mental sem necessidade das formas. E é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, os maravilhosos planos da intuição entre os seres de toda espécie. Ministra Veneranda. O pensamento é a base das relações espirituais, né? Que coisa, né? Tinha anotado aqui. Pô, foi para lá, né? Eu sei falar português, né? O espírito fala o quê? Tem alguma linguagem universal, né? Os outros também vão falar português, vão me entender. Mas eu acredito que seja assim, né? Num certo ponto é só. Como é que chama? Quando tiver mais evoluído, por enquanto você vai falar português. É. Lembra lá no capítulo das mensagens lá, que o pessoal dava notícia e tudo mais? Eles É. até falaram alguma coisa a respeito. Uhum. Aí falava que o cara estava transmitindo lá da colônia, lá não sei qual lá, que eu esqueci agora. E, Sim. e aí ele Alvorada estava... Nova? Alvorada Nova, isso. E É. aí o que que acontecia? Ele transmitia ali, né, tal, e os locais iam recebendo as notícias. E aí aquela situação, né? Ele ainda falou alguma coisa que os espíritos mais evoluídos, no caso, né, eles já têm
essa linguagem aí pelo pensamento e tudo mais, né? Que é a linguagem universal e tudo mais. Mas enquanto os menos evoluídos ainda precisam, né? Dessa tradução, digamos assim, vamos colocar, falando a língua ali da pátria, né? Ele falava alguma coisa disso lá atrás. Agora, voltando ao pensamento, você sabe que eu fiquei bastante preocupada com essa, pensando assim, preocupada porque a gente não tem esse conhecimento, né? Mas deveria ser uma coisa assim que todas as pessoas conhecessem, porque a gente usa muito mal o pensamento da gente, né? Uhum. A gente usa para destruir, sem saber, não intencionalmente, sem saber, né? Você acaba criando situações muito ruins para você e para as pessoas em volta por não saber que esse pensamento tem o poder todo. Já imaginou se as nossas crianças que estão nascendo hoje já fossem assim, já fossem crescendo sabendo que a força do pensamento delas pode determinar toda a vida, né? Pode determinar situações que ela vai passar, o entorno dela. Pessoa que mundo diferente nós teríamos quando eles estivessem com 20 anos, 20 e poucos anos? Como seria diferente a humanidade, né? Porque elas poderiam conduzir tudo para um caminho de mais luz e não de tanta treva como tem, né? Porque o ódio, o rancor, quando você está com raiva de alguém, a primeira coisa que é tudo um pensamento. Você sente a raiva, mas é o pensamento que externa essa raiva, né? Assim como você sente amor, é o teu pensamento que externa o amor. Não Olha, sei se vocês concordam comigo, mas é uma coisa assim que, né? Poderia resolver Sim, muita coisa. exatamente. E é por isso que nós, graças a Deus, estamos tendo a oportunidade de ter esses esclarecimentos, nós temos que nos cuidar. E por isso a advertência de Jesus, né, sobre o vigiar, né? Orar e vigiar. Então, esse vigiar é porque nós vigiemos a nós mesmos, né? A partir do nosso pensamento, aquilo que nós pensamos, né? O que nossa mente produz, né? Porque esse pensamento é energia viva, né? Uma força viva, né? Que tem consequências, embora a gente pense que não é aquilo que eu estou sentindo, que eu estou interiorizando, isso aí, primeiro, obviamente, ele vai percorrer todo o meu ser, mas isso vai ser externado para o exterior, né? E vai se somando a todo aquele conjunto de pensamentos daqueles que vão estar afinados comigo ou não, isso vai somando a tudo isso e vai gerando isso, como a senhora falou aí, dessas trevas, dessas situações de desordem que a gente vê. Tudo em consequência da massa de pensamentos, no que é que vai estar focado, né? O pensamento da maioria das pessoas, né? Então, toda essa massa, esse conjunto de pensamentos é que vão vão dando campo para que exista tanta desordem, né? Exista tanto mal ainda no mundo, né? Por conta dos pensamentos. E é claro que quanto mais pessoas estiverem esclarecidas com relação a isso e começar a cuidar os pensamentos, tratar o pensamento como, de fato, a importância que ele tem na vida de todos nós, não só na nossa, né? Mas das outras pessoas, porque aquilo que a gente pensa, embora ainda não tenhamos compreensão perfeita disso, mas interfere na vida das outras pessoas, né? E nós, assim como das outras pessoas, também interfere a nossa, né? Que remédio nós temos para isso, né? Nesse caso das interferências externas, é nosso pensamento positivo, a oração constante, a prece, né? Edificante o tempo todo que nós pudermos, né? Estar pensando coisas boas, aquilo que a gente falou aquele dia, que é impossível a gente não pensar coisa ruim, impossível nosso pensamento não dispersar e ir para o campo das coisas ruins, né? Mas a gente não pode deixar que isso permaneça dentro da nossa mente, né? Nós temos que ter o cuidado de, sempre que estiver pensando coisa ruim, tentar substituir isso por um pensamento bom, né? Porque nós não conseguimos ainda mensurar a força que isso tem, esse pensamento. Não conseguimos mensurar ainda o efeito que isso causa na coletividade,
né, dos encarnados e dos desencarnados também. Nós não mensuramos isso ainda, mas nós já sabemos que pensamento tem poder, é uma força viva, que tem que ser cuidado e que temos que cultivar os bons pensamentos. Olha só que interessante. Como o Juliano está falando aí. Prestem atenção e não pensem num cachorro agora. Não pensaram no cachorro? Eu pensei, era o que você falou. Eu sou no cachorro, claro. O cachorro aqui deitado ali pra frente. Exatamente. Então, assim, a questão é inevitável, como o Juliano falou assim, não pensar nas coisas boas, nas coisas ruins. Mas a gente pode estar realmente dominando esses pensamentos. A gente pode estar educando, né? Eu acho que a palavra mais exata aqui seria educar a nós mesmos. Quando fala em vigiar, não é vigiar os outros, né? É vigiar a gente, né? Que a gente possa ser vigilante, que a gente possa estar tentando buscar coisas boas. Sem não entrar no mérito desse capítulo aqui ainda, se a gente pensar só no que a gente já viu anteriormente, a gente já ouviu falar bastante em que a palavra tem poder, não já? Já ouviram isso aí? A palavra tem poder. Mas, exatamente. Lembra quando a gente viu a lição da água lá? O que é? Vibração, é pensamento. A vibração nada mais é do que o pensamento concentrado, vibrando para aquilo ali, né? O pensamento, como o Juliano falou, ele é muito forte, ele é muito poderoso. A gente não acabou de falar de formas, pensamentos? O pensamento, ele é tão poderoso que ele toma forma de alguma coisa. O pensamento, muitas vezes, a gente ainda vai ver nesse curso ainda, que o pensamento pode fazer mal para a gente. Né? Tá por vir ainda, né? Tá por vir. Você sabe que tem pessoas que tem a questão da inveja, né? Que tem um poder tal, talvez até não seja assim consciente, como eu digo, muitas coisas que as pessoas fazem não é consciente, né? Mas aconteceu comigo, né? Uma pessoa aqui em casa, eu tinha uma época que eu tinha muita violeta. E a violeta é uma plantinha muito delicada, sensível. E elas estavam sempre floridas. Mas, meu Deus do céu, a pessoa chegava aqui em casa, no outro dia, minhas violetas se foram. Tudo. Meu Deus do céu. Sim. Aí eu digo, mas que barbaridade. Aí substituí as violetas de novo. Na segunda vez, eu já comecei a ficar, né? Na terceira. Mas será? Tá. Aí eu diminuí o número de violetas. Aí a pessoa veio, eu tirei tudo do sal, escondi tudo. Ela não viu as violetas. Estão bonitinhas. Então, assim, ó, a força é tão forte que ela matava, ela cozinhava. Passava assim, uma semana como se tivesse passado água quente, sabe? A folha ia murchando, triste, o caulezinho ficava todo amolecido, né? Como se tivesse passado água fervida na planta. Agora, você imagina isso em cima de uma pessoa que seja mais frágil, que tenha um espírito mais, né? Não, imagino que faz mal no corpo da própria pessoa. Ou na própria pessoa também, né? Ou da própria pessoa também, né? E isso a gente vê a todo momento, pessoas que têm problemas de saúde em função da somatização dos pensamentos. Dela ou de terceiros, né? Exato. O exemplo, nos 50 anos depois, tem a Alba Lucini, lá no vimos ela adoecer, né? Uhum. Né? Ela adoecer lá por conta do lóleo úrbico. É verdade. Né? Justamente. Pessoal, vamos pensar, né? E, deixa eu só citar uma situação aqui. Ó. Pensar não, vamos vigiar. Vigiar, exatamente. Que ele diz ainda o seguinte, né? Porque a questão não é só conhecer, né? Não é só saber o que fazer, mas realmente fazer.
né? Ele fala lá, ó, lá na 214, lá, ó. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessas leis, né? As leis que a gente está estudando, né? Sem nos submetermos a elas. E tomamos conhecimentos dessas verdades sem lhes consagrarmos nossas vidas. Será crível que somente por admitir o poder do pensamento ficasse o homem liberto de toda condição inferior? Né? Então tem muito isso. Às vezes a gente tem a ideia, tem o conhecimento, mas não transformamos em ação. E aí é difícil, né? Então, tudo que a gente aprende, a gente tem que pôr em ação. Só pelo simples fato de conhecer, né, de saber das leis, vamos pensar que aqui a gente está aprendendo um monte de coisa. Estamos aprendendo. Mas e aí? A gente põe em ação? É, verdade. Se fosse por isso, aquelas pessoas que sabem a Bíblia de cor estariam todas lá em cima, né? Exatamente. Bem, né? Então não é. Quem lê para nós? Posso ler? Por favor. Tá. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Olha aí. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição. A condição produz o efeito. E o efeito cria o destino. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Orar e vigiar, né? Uhum. E o Tobias, pessoal? O Tobias, quando eu comecei a ler, eu já tinha lido, é o caso das duas esposas, né? É, duas esposas. É. Eu ri, hein, quando eu li isso aí. Fiquei pensando, que já imaginou aqui na Terra, se eles fossem encarnados? As Isso que eu duas falar, já pensou? A complicação que é dar isso aqui? Já pensou, gente? Socorro. As duas mulheres morando junto? Não ia dar certo. Se bem que em algumas culturas isso aqui é normal, né? Não é para nós aqui, pobres, coitados nós brasileiros, não, mas no Oriente, um homem pode ter 2, 3, 4 esposas e elas convivem juntas harmonicamente, né? Elas convivem harmonicamente. Agora aqui... Esse harmonicamente aí é relativo. Sim, considerando que a primeira esposa é sempre mais importante do que as outras, mas tudo bem. Mas convivem, elas convivem, né? Os filhos convivem, sim, elas convivem, elas cuidam uma das outras. Agora, aqui, gente do céu, isso ia dar uma bagunça, socorro. Sim. Mas o que a gente tira do capítulo, pessoal? Tem vários tipos de união, né? Ele vai falando ali, vai falando, vai contando, né? E eu tiro um ensinamento aí, Luiz. Pois não. É que só o espírito já está evoluído para conseguir viver com duas mulheres. Tô brincando, hein? Vou fazer de conta que eu não ouvi. É brincadeira, hein, dona Sônia, Natasha. Uma só já é difícil, né, Juliano? Imagina duas. Olha, eu concordo em gênero, número e grau. Mulher não é fácil, meu filho. Mulher não é fácil, não. Mas é indispensável, né? Ah, sim, pode claro. ser que é difícil viver assim, mas não é fácil. Pobre dos coitados. Então, Deus está vendo, Juliano. Deus está vendo. Anotando, como eu disse para a mãe esses dias, no dia do seu juízo final, vai estar passando no telão isso aí. Verdade. Mas olha só, eu fiz uma anotação aqui, ó. Mas tem uns loucos que tentam. Você sabe que tem uns loucos que tentam. Tem, então. Tem gente de coragem.
E não é ao mesmo tempo. Tirar esses Tudo é ao mesmo tempo. Claro que sim. Vamos lá. Sim, ao mesmo tempo, mas elas não. Fiz uma anotação aqui, ó. Vê se vocês concordam comigo, ó. Tem várias espécies de união entre os casais na Terra. Tem. O casamento de amor, de fraternidade, de provação e de dever. E ele é feito conforme a necessidade do casal. Vocês concordam comigo? Dever? Não entendi o dever. Olha só. Se a gente pensar assim, ó. Eu briguei muito com a Fernanda lá, tal, nós somos inimigos. Beleza. Aí chega lá no nosso lar lá, faz de conta que a gente já foi para lá. E aí a gente fala, não, vamos programar aqui e tal, e daí nós vamos lá para a Terra, e a gente tem que se acertar, e aí a gente vai vir como casado, sei lá. E aí fez parte dos nossos planos lá. E aí beleza. E aí vem o casamento como dever para poder acertar essas partes, Uhum. né? Resgate, no caso, O né? resgate, exato. Uma palavra mais bonita. Para algum ajuste, né? Que necessário, né? Para Tá. ajuste Tá. Isso necessário. deve ser a grande maioria, porque. Grande maioria não, mas deve ser muito grande a quantidade, porque tem muitos casais que não se acertam mesmo, né? Então, ali, pela obrigação de ser casado, por filho e tal, mas é sempre aquela briga, né? É uma dificuldade de se acertar. Mas não é isso. É que, assim, ó, para quem é casado sabe que a coisa não é fácil, né? Uhum. Não é fácil. Você viver, olha, você viver 24 horas do dia, 7 dias da semana, 365 dias do ano com uma pessoa e nunca discordar dela, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, entendeu? Porque você são pessoas diferentes, vocês são espíritos diferentes, vocês têm pensamentos diferentes, vocês têm uma série de coisas diferentes. Então, o que uniu? Uniu o amor ou a paixão, né? Quanto mais forte for esse amor, na verdade, uniu a paixão, né? Porque quando você casa é paixão, amor vem depois. Eu te amo nada. Estou apaixonado por você, mas o amor vem depois. Depois de muitas brigas, dos 7 anos, dos 3, depois da crise dos 7, depois da crise dos 12, depois da crise dos 17. Sabia que tem? Tem. Tem gente que tem crise todo ano. E a gente vai Tem passando. tudo isso de crise ainda para passar? Hã? Tem tudo isso de crise ainda? Eu estou com 41 anos de casada, já passei por 2. Mas vou te contar. Tem, mas você vai passando, cada vez você vai aprendendo a passar. Tá certo. Mas assim, ó, na verdade, eu acho que quando ele fala amor, aí ele fala de almas gêmeas, né? Eu creio que sim. Né? São aqueles casais que eles são casados lá, né? Porque eu achei muito interessante isso, que a primeira esposa dele que era, na verdade, a alma gêmea dele, né? Aí quando ela morreu, ele desposou a outra. Mas eu não entendi por que a outra foi morar junto. Depois, quando ela morreu, ela foi morar Porque ela não tinha um lar, uma coisa e tal, porque ela tava noiva. Porque o noivo, né? dela, o noivo dela tá na Terra, eu acho. Não, tá em outro lugar, né? Então, pelo que eu entendi, foi mais ou menos assim. Os dois morreram também, né? Desencarnaram. E foi junto à casa, porque ali já estavam todos harmônicos, né? A esposa já tinha perdoado, ele estava casado com ela, apesar que o segundo casamento, ela mesma fala, né? Olha só, quando desposei Tobias, viúvo, já devia estar certa de que, com todas as probabilidades, meu casamento seria uma união fraternal acima de tudo. Então, já não seria aquele casamento de amor como foi o primeiro, né? Então, ali ela já deveria estar certa, ela fala isso. Mas, contudo, era um casamento no qual eles se davam muito bem. A outra perdoou ela, né? Até que ela, em função acho que foi a avó que foi lá falar com ela, não foi? A avó. Uhum. A avó. E aí, então, ela entendeu, né? Teve até uma parte aqui que eu achei muito interessante, acho que a avó fala para ela alguma coisa a respeito de que ela estava cuidando dele, estava cuidando da família, né? E ela estava brava com ele.
né? Então, era tipo, vai deixar à mercê, né? Tem ali alguém cuidando para você, né? Lá, a mãe do Lísias lá já tinha falado da outra lá também, isso aí, né? Então, a gente começa a realmente entender essa situação, né? De que, pô, já foi, né? Então, vamos ajudar. E aí, Não, eu acho correto isso. Eu acho que está certo, sabe? Eu acho que a pessoa está aqui, está vivendo, alguém tem que cuidar dela. Não vejo por quê, sabe? Eu só não entendi assim, ó, que depois ficassem as duas junto e ele com ela ali no caso, né? Ou as três, ou se isto é natural, se isso acontece mais vezes, porque esses 2, 3 casamentos acontecem com frequência, sim. né? Inclusive, ele fala, né? E lá no começo, ele ainda apresenta ela como irmã. Se pegar bem no comecinho do capítulo lá, ele ainda fala. Então, eles se sentem realmente em família. Né? Olha Que só que somos irmãos, interessante. né? Amor, Não o é amor por isso, familiar. será? Eu acho Oi? que sim, né? Porque somos irmãos, Sim. todos, né? Talvez seja por isso que ele apresentou como irmã. Sim, essa relação deles agora, dessa maneira, né, esse lar que eles formaram, está baseado no sentimento de fraternidade, né, o que ele explica aqui, né? É num sentimento de fraternidade, na verdade. Dando seguimento àqueles tipos de casamento ali que o Luiz falou, ele esclarece que o matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais, que é aqueles que o Luiz tinha citado, representando os demais, simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados, né? Então, o matrimônio espiritual é aquele realmente das almas ligadas, né, por afinidades, né, mais fortes, né? E os outros, como o Luiz citou aquele exemplo do casamento por dever, são processos necessários, né, porque esses espíritos têm que passar, né? Que ele coloca aqui, ó, a solução de necessidades ou processos retificadores, né? Então, de ajustes, né? Aí ele fala que assim, dessa forma eles construíram um novo lar, em que eles vivem agora na base da fraternidade legítima, né? Então, ou seja, um sentimento mais de fraternidade, né? Deve ter os motivos que levaram as duas estarem juntos na mesma casa, mas o sentimento é um sentimento de fraternidade, realmente de irmandade, porque já compreenderam essa questão, né? Das ligações de irmandade entre os espíritos também, por isso estão juntos lá, né? Num lar onde reina fraternidade, e ele faz questão de frisar que é legítima, né? Sem nenhum outro tipo de interesse. E aí ainda fala da questão do verdadeiro casamento, né? Afinidade máxima ou completa, né? Das almas. Que coisa, né? Mas essa afinidade não quer dizer que de vez em quando não dê umas quedas de braço, né? Não se preocupem, isso acontece mesmo. Tá Faz certo. parte, faz parte. Que joia, pessoal. Assim, faltam 4 minutos para o nosso tempo acabar. Já? Já. Tá. Não vai assar, né? Não, só bate. Não vai bater de novo. E, assim, o que eu achei interessante que eu, pelo menos, peguei essa situação aqui, queria ver se vocês compartilham comigo, que diante de várias situações que conversamos hoje aqui, a gente viu muitas oportunidades ocorrem, né? E a gente acaba sendo passível de escolher aceitar essas oportunidades ou não, né? Então, começo a falar de oportunidade lá no encontro que ele teve com o amigo dele lá, né? Silveira. O Silveira. É. Então, ele tinha a oportunidade ou não, né? De falar com ele. Reconciliar. Reconciliar, exatamente. A mãe dele lá no sonho falando da questão da prática da caridade e tudo mais. Então, a gente tem essa oportunidade de entender ou não, né? Lá na questão
do próprio caso do Tobias aí, né? Do Tobias não, desculpa, da preleção da ministra lá. Que tem um dado momento lá que ela fala a respeito do nosso lar, né? Que é uma cidade de transição, tudo mais, daí a gente vai lá, aprende algumas coisas, e eu acho que é lá na página, deixa eu ver aqui, deixa eu notar, 216, né? Ela fala assim, ó, nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedidas por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão, e para que a maioria volte à terra em serviços redentores. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento, submetendo-nos a ela desde hoje, né? Aí ela diz assim, né? Quem deseja aproveitar? Então, é mais uma oportunidade, né? E aí, pensando nessas oportunidades, não vai dar tempo da gente falar aqui, mas eu separei um videozinho ali, eu vou mandar no grupo depois vocês dão uma assistidinha, tá bom? Obrigada. E 1 minuto e meio, quem faz a prece? Vamos lá, pessoal. Acho que vocês, né? Que a gente até disse alguma coisa. Aproveita a oportunidade, Luiz. Show de bola. Não deixa passar. Tá certo. Então, vamos lá. Ok. Então, vamos fechar nossos olhos. Vamos acalmar o coração. Sentir a presença dos amigos que nos cercam, que nos rodeiam, que estão conosco mais essa noite, aprendendo, compartilhando da palavra do Senhor. Senhor Jesus, esteja conosco mais essa semana, que possamos pôr em prática tudo aquilo que aprendemos, que possamos divulgar a vossa palavra, sendo exemplos vivos da vossa palavra, de tudo aquilo que aprendemos. Senhor Jesus, dai-nos coragem para que possamos ser mais indulgentes em nossas vidas, assim como resilientes perante as provações. Esteja conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, Tchau. muito obrigado. Acabou. Boa semana. Ó, dona Sônia e Natasha, brincadeira, tá? O quê? O quê, vida? Do quê? Ah, Das das mulheres. Fica tranquilo. Olha, Juliano, nem a gente se aguenta. Aí a gente sabe como é que é. Mas que o cabra tem que estar em outro nível, tem. Tem. É muita elevação, quase um santo. Até Boa mais. noite, boa noite. Tchau. Boa Boa noite. semana. Boa semana. Obrigada, Até muito mais. boa aula. Tchau, tchau.